Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que, um dia, Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli respondeu: Eu não te chamei. Volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, e foi ter com Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho. Volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois, até então, a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-te, se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel. Samuel. E ele respondeu: Fala, que teu servo escuta. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele. E não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo, que a paz e a graça do Senhor estejam convosco. Hoje, gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem inspirada nas passagens bíblicas da primeira leitura, retirada do primeiro livro de Samuel e do Evangelho segundo Marcos. Essas histórias nos oferecem lições preciosas para nos conectar com as experiências diárias de nossas vidas e nos desafiam a viver de acordo com a vontade de Deus. Imagine-se por um momento no cenário agitado de sua rotina diária. Estamos todos familiarizados com as demandas e responsabilidades que enfrentamos. O trabalho, as preocupações familiares, as tarefas domésticas, a lista parece interminável.
Nossos dias estão repletos de obrigações e, muitas vezes, nos sentimos como barcos perdidos em um mar de afazeres. Mas, mesmo em meio a essa agitação, Deus está presente, chamando-nos para uma comunhão mais profunda com Ele. Ele fala ao nosso coração, mesmo nas situações mais comuns. E é exatamente isso que vemos na primeira leitura de hoje. Samuel estava apenas começando sua jornada com Deus. Ele era um jovem que servia no templo, um aprendiz de sacerdote. Em meio ao barulho do santuário, Samuel ouviu uma voz chamando-o pelo nome. Ele levantou-se, correu até Eli, o sacerdote mais experiente, e disse: "Aqui estou, pois me chamaste." No entanto, era o próprio Deus quem estava chamando Samuel. Essa história nos lembra que, mesmo em meio ao ruído e à correria de nossas vidas, Deus está nos chamando pessoalmente. Ele quer falar conosco, revelar seus planos e desejos para nós. Precisamos estar atentos e sensíveis à sua voz, prontos para responder: "Aqui estou, Senhor." Quantas vezes, em meio às nossas próprias preocupações e tarefas, deixamos de ouvir a voz de Deus? Quantas vezes negligenciamos o chamado divino em nossas vidas? Deus pode estar nos chamando para uma missão específica, para um ministério de serviço ao próximo, ou simplesmente para um relacionamento mais profundo com Ele. Está na hora de parar, ouvir e responder ao chamado do Senhor. Mas como podemos discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes que clamam por nossa atenção? Bem, assim como Samuel correu até Eli, o sacerdote, em busca de orientação, também podemos buscar o auxílio daqueles que são mais experientes em nossa fé. Nossa igreja nos oferece orientação e sabedoria através dos sacerdotes, dos sacramentos e da comunidade de fé. Não precisamos caminhar sozinhos nesta jornada espiritual. Vamos buscar o conselho e a direção daqueles que nos precederam na fé. No Evangelho de hoje, vemos Jesus em ação, curando os doentes e expulsando demônios. Ele trouxe esperança e libertação para aqueles que o buscavam. Mas o que é mais surpreendente é a multidão que se reuniu ao redor de Jesus. Eles vieram de todos os lugares, trazendo seus doentes e necessitados. E assim como na primeira leitura, Jesus também ouviu o chamado daqueles que o buscavam. O que podemos aprender com essa multidão? Eles nos ensinam sobre a importância de buscar a Jesus com sinceridade e confiança. Eles foram até Ele sem hesitação, acreditando que Ele poderia trazer cura e libertação. Nós também devemos buscar a Jesus em todas as circunstâncias de nossas vidas. Quando enfrentamos doenças, desafios emocionais ou espirituais, não devemos hesitar em buscar a cura e a libertação que só Ele pode oferecer. Mas, além de buscar a Jesus para nossa cura pessoal, também somos chamados a ser instrumentos de cura e libertação para os outros. Ouvimos no Evangelho que Jesus curou a sogra de Simão Pedro, e ela, imediatamente, se levantou e começou a servi-lo. Ela experimentou a cura e respondeu com um serviço amoroso. Quantas vezes, quando somos tocados pela graça de Deus, respondemos com gratidão e serviço aos outros? Meus irmãos e irmãs, a mensagem dessas passagens bíblicas é clara: Deus está chamando cada um de nós para uma relação profunda com Ele. Ele quer nos curar, nos libertar e nos capacitar a viver uma vida plena em Sua presença. Precisamos estar atentos à Sua voz, buscá-lo com confiança e responder com gratidão e serviço aos outros. Hoje, quero desafiá-los a refletir sobre como essas lições se aplicam às suas vidas diárias. Como vocês podem ouvir a voz de Deus em meio ao barulho e às distrações do mundo? Como podem buscar a cura e a libertação de Jesus em suas vidas? E, mais importante, como podem responder com gratidão e serviço aos outros? Permitam-me oferecer algumas orientações práticas. Primeiro, estabeleçam um tempo diário de silêncio e oração, onde possam ouvir a voz de Deus. Desliguem seus celulares, desliguem a TV e encontrem um lugar tranquilo para estar a sós com Deus. Perguntem a Ele o que Ele deseja falar com vocês e estejam abertos às respostas que Ele lhes der.
Em segundo lugar, busquem a cura e a libertação de Jesus através dos sacramentos. Participem regularmente da Eucaristia, onde podemos encontrar a presença viva de Cristo. Confessem seus pecados e recebam o perdão e a cura que só Ele pode oferecer. E não se esqueçam do poder da oração pessoal e comunitária. Encontrem tempo para rezar por si mesmos e pelos outros. Por fim, encontrem maneiras práticas de responder ao chamado de Deus através do serviço aos outros. Procurem oportunidades de ajudar aqueles que estão doentes, necessitados ou oprimidos. Visitem os enfermos, apoiem os que estão em dificuldades e sejam agentes de cura e compaixão em seus círculos de influência. Meus irmãos e irmãs, a graça de Deus está ao nosso alcance. Ele está nos chamando para uma relação mais profunda com Ele e para sermos instrumentos de cura e amor em um mundo ferido. Sigam o exemplo de Samuel, que ouviu a voz de Deus mesmo em meio ao barulho, e da multidão que buscava a cura e a libertação de Jesus. Estejam abertos e prontos para responder ao chamado do Senhor, com gratidão e serviço aos outros. Que a graça de Deus esteja com vocês e que vocês sejam fortalecidos em sua jornada espiritual. Que essa mensagem das Escrituras se torne tangível e aplicável em suas vidas diárias. E que vocês sejam uma luz brilhante do amor de Deus neste mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.